semelhantes a Ti. Eu te peço, Pai, a Tua unção sobre a vida delas, e que desde crianças elas aprendam a ser obedientes e fiel a Ti. Agora repita comigo. Jesus, nós queremos ser fiel a Ti. Nos ensina, Senhor, a ser obedientes a Ti. Nós queremos, Senhor, sempre estar na Tua casa. Nós te amamos. Amém. Nos dá força. O João estava com vergonha, mas já não está mais. Ainda bem. Porque Jesus nos fortalece. Amém. Deu força para o vovô Davi ali levantar e cantar junto com a gente. Olha só como ele está animado. O João perdeu a vergonha porque Jesus nos fortalece. É Ele que nos dá força, coragem, ânimo para fazer as coisas. Né, João? Com certeza, sim, que eu estou muito feliz. Então agora eu te convidar outras vezes para vir aqui louvar a Deus. Vai vir? Com certeza. Então dá um tchau aí para a criançada. Tchau. Dá um beijo. Outro dia eu vou te convidar de novo para vir aqui, tá? Tchau. Tchau, vovô Davi. Tchau. Beijão. José tinha 17 anos e cuidava do rebanho com seus irmãos. Esse é José. Morava com a família, cuidava do seu rebanho. Jacó, pai de José, amava muito seu filho. Certo dia, Jacó resolveu dar ao seu filho José uma linda túnica. Então aqui ó, o pai de José, esse é o Jacó, ele deu uma linda túnica para ele. Essa aqui ó, porque ele amava muito o seu filho. Jacó tinha mais filhos, mas ele amava muito o filho dele, José. Seus irmãos ficaram com muita inveja, ciúmes de José. Como eu disse, José tinha muitos irmãos. E eles ficaram com ciúmes porque José ganhou a túnica do seu pai. José era muito especial. Ele começou
ter alguns sonhos. Esse que é o José, ele começou a ter alguns sonhos estranhos. E ele contava para sua família, para os seus irmãos e até para os seus pais. Os sonhos que José teve mostravam que ele seria o mais importante de sua família. Jacó, seu pai, não gostou do que José tinha sonhado e os seus irmãos ficaram com raiva dele. Então José sonhou e contou para os seus irmãos, mas eles não gostaram do sonho que ele contou para os seus irmãos. Os irmãos de José estavam em Siquém, cuidando do rebanho. Aí estavam os irmãos de José cuidando do rebanho. E Jacó, seu pai, mandou que José fosse ver se estava tudo bem com eles. Vou repetir, Jacó, seu pai, mandou que José fosse lá ver se estava tudo bem com o rebanho, com os irmãos dele. E José obedeceu e foi procurar os seus irmãos. De longe ele foi visto pelos irmãos e falavam: lá vem o sonhador. Eles pensaram em matá-lo, mas depois mudaram de ideia. José chegou perto de seus irmãos e José estava com a túnica nessa hora. Mas logo os irmãos tiraram a túnica dele e o jogaram em um buraco. Então os irmãos do José estavam com raiva dele e tiraram e jogaram. Seus irmãos venderam José aos mercadores e ele foi levado ao Egito como escravo. Os irmãos de José venderam ele para os mercadores e ele foi levado como escravo para o Egito. Para seu pai Jacó, falaram que José havia sido atacado por um animal e havia morrido. Jacó chorou muito pelo seu filho. Então os irmãos foram lá e não contaram a verdade. Eles disseram para o pai que José tinha morrido, mas na verdade não é isso que aconteceu. Os irmãos venderam ele, José, para os mercadores. No Egito, José foi vendido para Potifar, que era o oficial do rei do Egito. Ali, ó, Potifar, o oficial do rei, e José foi vendido para ele. Potifar viu que o Senhor Deus era com ele e tudo que José fazia, o Senhor abençoava. Então o oficial do rei, o Potifar, viu que José era muito abençoado e tudo que ele fazia era abençoado pelo Senhor. Então Potifar colocou José como mordomo da sua casa, como empregado da sua casa. Mas aconteceu que José foi preso por ordem de Potifar, que acreditou numa mentira que inventaram sobre José. Então José foi preso por Potifar, porque Potifar acreditou numa mentira que inventaram para ele. Então ele acabou sendo preso. Foi então que José ficou preso, mas o Senhor Deus estava com ele, mesmo lá na prisão. E lá na prisão, José interpretou os sonhos. Ele explicava os sonhos das pessoas que tinham, o que queria dizer cada sonho. O rei do Egito, o faraó, também teve um sonho. Então mandou que José viesse até ele e dissesse o que queria dizer aquele sonho. Aqui está o rei do Egito, o faraó, mas ele também teve um sonho. Só que não sabia o que queria dizer aquele sonho. Então ele mandou chamar José lá na prisão, porque ele sabia que José sabia o que queria dizer os sonhos, porque quem revelava os sonhos para José era Deus. Então aí José foi lá até o rei. Então José foi até o rei e explicou que o sonho era que no Egito haveria 7 anos de fartura. Nesses 7 anos haveria muita comida, mas também haveria 7 anos de fome. E que eles deveriam guardar alimentos nesses anos que tinha fartura. Isso agradou o faraó e ele tirou o seu anel e deu a José. O faraó, o
rei do Egito tirou o seu anel do dedo e deu para o José, porque ele se agradou do que José disse e confiou no que ele disse. E colocou José como governador do Egito. Então aqui José já está todo mudado, com outras roupas de linho, colar de ouro, anel, porque o rei do Egito se agradou no que José falou e acreditou, porque ele sabia que Deus estava com José. E José se tornou governador do Egito. Os 7 anos de fome chegou e só no Egito havia alimentos. Tudo como José falou que ia ter a fartura primeiro, depois ia faltar. Teve os 7 anos de fartura, ó. E eles encheram sacos e sacos de comida, de grãos, de cereais, porque depois haveria 7 anos de fome. E daí eles teriam guardado os mantimentos para aqueles anos que teria fome. Jacó, pai de José, mandou seus filhos ao Egito para comprar alimentos. Aqui, ó, de novo o pai de José. Ele mandou os outros filhos ir até o Egito, mas eles não sabiam que o governador do Egito era o José, o filho de Jacó. Então Jacó mandou para os seus filhos ir até o Egito comprar alimento. E era José que vendia os mantimentos, porque era governador. Seus irmãos se curvaram diante de José. E nessa hora José viu aquele sonho que ele teve a primeira vez, que ele seria o mais importante de sua família, porque Deus revelou para ele. E aconteceu nesse dia, os irmãos se curvaram diante de José para vir buscar os alimentos, porque só no Egito havia o alimento. José os conheceu e lembrou-se do seu primeiro sonho. Eles não reconheceram que o governador do Egito era o seu irmão José, que eles tinham vendido. Os irmãos não viram, porque José estava mudado, estava com outras roupas, estava diferente. Então os irmãos não viram que era José, o irmão deles. José deu alimentos a eles, e depois de algum tempo José os deixou ir. Mas pediu que seus irmãos trouxessem Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Então os irmãos retornaram para buscar o irmão mais novo. Os irmãos de José voltaram ao Egito para comprar mais alimentos e levaram Benjamim. Então eles voltaram, como o governador do Egito havia pedido, para levar um irmão mais novo. Cadê o irmão mais novo? Aqui o Benjamim. Esse é o irmão mais novo de José. Então José se alegrou e preparou um almoço para eles, porque José estava feliz de estar vendo a família de novo. Então ele preparou um almoço. José preparou um lindo almoço para os seus irmãos, mas ainda os seus irmãos não tinham reconhecido que José era o irmão deles. Só José sabia. Então José não conseguiu esconder quem ele era. Então disse que era o irmão que eles tinham vendido. Então ele se revelou, falou: sou eu, o seu irmão. E os irmãos ficaram com medo, achou que ele ia ficar bravo, que ele ia prender eles, mas não aconteceu isso. José os abraçou, porque ele ficou feliz de estar de novo com seus irmãos. E abraçou seu irmão Benjamim, um irmão mais novo, e chorou. José abraçou seu irmão Benjamim, porque ele amava muito seu irmão mais novo. Os dois ficaram abraçados. Os irmãos de José voltaram para a casa de seu pai. Então só faltava ver o pai ainda, porque José não tinha visto seu pai. Voltaram para a casa de seu pai e contaram para Jacó o que havia acontecido. E disseram que José, o filho querido, estava vivo e era um homem importante no Egito. Ele queria que todos fossem morar com ele. Jacó se alegrou e foi para o Egito. Quando José encontrou com seu pai, o abraçou e chorou.
E essa é a história de José, que sempre obedeceu a Deus. E por ser obediente e fiel a Deus, ele foi muito abençoado. E essa é a história. Terminou. Mas mesmo na prisão, José foi abençoado. Deus sempre abençoou ele, mesmo nas situações difíceis. E é assim, crianças, que vocês têm que acreditar. Se você estiver passando por alguma situação difícil, tem que acreditar que em Deus é que nos fortalece. Como é que é o versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. E José sempre foi obediente. Nunca fez nada de errado, seguiu a Deus. E agora eu vou